Oi, bem-vindo a mais um Doce Sem Culpa. Você gosta de cookie com gota de chocolate? Acho que todo mundo gosta, né? Hoje a gente vai fazer uma receita bem legal, deliciosa e totalmente vegana. Então não usa manteiga, não usa ovos, não usa leite. Acaba sendo uma alternativa bem interessante ou para os veganos que querem mais receitas, mais novidades, ou para quem tirou o leite e também para quem é alérgico a ovo. Recentemente eu descobri que tem bastante gente com essa questão. A receita é muito simples, muito fácil e você vai adorar. Vem conferir comigo! Vamos começar então a receita? Cookies com gotas de chocolate numa versão vegana, que é uma opção interessante porque sempre que a gente pensa em cookie, a gente pensa numa receita que usa bastante manteiga, não é verdade? Então aqui uma receita sem nenhum produto de origem animal. Uma opção legal para os veganos e também para quem por outros motivos tirou o leite ou o ovo e por aí vai, certo? Para começar, eu vou primeiro misturar os ingredientes líquidos da receita. Eu vou usar óleo vegetal. Aqui eu estou usando óleo de girassol, mas você pode usar um óleo da sua preferência desde que ele tenha um sabor bem neutro, tá certo? Vou usar também um pouquinho de leite de coco. É uma quantidade bem pequena, então não vai ter sabor de coco na receita, mas ele tem um tipo de gordura bem interessante, assim, que vai ajudar o cookie a ficar macio e ficar bem gostoso. Então primeiro eu misturo, como eu estava falando, o óleo, o leite de coco e eu vou colocar também um pouquinho de baunilha. Eu estou usando extrato de baunilha. Seria muito legal para essa receita você usar um extrato de baunilha que fosse natural também, que fosse realmente um extrato e não uma essência artificial. E vou misturar esses ingredientes, vou até usar o meu fouet. Misturar levemente. Vou colocar o açúcar também aqui. Eu estou usando só açúcar mascavo na receita, não vai nenhum tipo de açúcar refinado. Uma dica importante do açúcar mascavo, você vai reparar que existem várias marcas, algumas mais escuras, outras mais claras. Repare se o que você comprou não está muito empedrado, porque às vezes é muito importante peneirar o açúcar mascavo antes de usar. E eu já vou misturar com esses ingredientes líquidos, só para facilitar depois. Pronto. Juntar um pouco aqui os meus potinhos. Separadamente, eu vou misturar a farinha de trigo. Tô usando farinha de trigo tradicional, branca, fermento e bicarbonato de sódio. E também uma pitadinha de sal. Sempre a gente fala que o sal nas receitas doces, ele ajuda a unificar os sabores, então é muito importante, não esqueça de colocar. Misturei os ingredientes secos e os ingredientes líquidos, vou juntar uma mistura na outra. Eu sei que você que está assistindo pode estar perguntando, poxa, mas uma receita de biscoito sem nenhum ovo? Mas é fantástica, vale a pena você testar. Bom, quando estiver quase homogêneo, você pode terminar de amassar com as mãos, até para sentir a textura da massa e, enfim, fazer uma mistura melhor. Ela fica uma massa homogênea, mas um pouco quebradiça, mas é normal isso. Na hora de modelar os cookies, eu vou dar duas dicas de como fazer para conseguir colocá-los para assar. Depois que você já tiver misturado a farinha, a maior parte da farinha, entram as gotas de chocolate. Você pode usar gotas de chocolate desde que, como é uma receita vegana, se você quiser de fato que o biscoito seja vegano, logicamente usar um chocolate vegano. Então você vai ter que procurar no mercado. Se você não achar gotas de chocolate, que é esse chocolatinho que já vem nesse formato, você pode comprar o chocolate em barra e cortar em pedacinhos, fica muito bom também.
Dá até uma cara mais rústica pro biscoito, porque ficam umas lasquinhas de chocolate. E agora é só misturar para distribuir bem esses pedacinhos de chocolate pela massa toda. Eu vou misturar até ficar totalmente homogêneo, não tem necessidade de ficar amassando muito tempo, porque a gente sabe que isso vai ajudar a desenvolver o glúten e no final pode ter uma receita dura. Pronto, misturei até ficar bem homogêneo. Ela ficou uma massa com uma cor bonita, meio dourada por conta do açúcar mascavo. Vou tirar isso aqui para não atrapalhar a gente. E agora eu quero falar sobre como que eu vou assar esses biscoitos. Eu gosto de usar uma assadeira forrada com uma folha de papel manteiga. Ou você poderia usar também alguma forração antiaderente. Existem umas folhinhas de silicone ou de um tipo de teflon em casas especializadas para artigos de confeitaria que você também poderia usar. A vantagem de usar ou papel manteiga ou essas folhas é que fica muito mais fácil de retirar esse biscoito da assadeira. Ele vai sair do forno ainda muito molinho, bem macio. Então é legal tirar do forno, aguardar uns 5 minutinhos para ele ficar um pouco mais firme e aí com a ajuda de uma espátula retirar e deixar esfriar completamente. Também é importante, quando estiver assando os cookies, não deixar tempo demais, porque senão ele vai ficar duro. Bom, vou amassar até ficar homogêneo e as gotas de chocolate bem distribuídas na massa. E agora eu vou começar a modelar meus cookies. Não precisa untar o papel manteiga nem a assadeira. A gente pode simplesmente formar pequenas porções da massa com as mãos, como se você estivesse fazendo uma bolinha, e achatar essa bolinha depois de colocar na assadeira. Então vou colocar e vou achatar um pouquinho. Os meus primeiros cookies e agora eu quero dar outra dica para você. Essa receita é muito prática de você ter em casa congelada. Então o que você pode fazer? Com a ajuda de um saquinho de congelar alimentos, você vai abrir, colocar toda a massa e formar um rolinho de massa. Eu trouxe um aqui para você já ver pronto. Então eu fiz uma outra receita do cookie, coloquei em cima do saquinho e fechei o saquinho, como se você estivesse fazendo um rolinho mesmo, um rocambole. Isso aqui você pode congelar e manter congelado e cortar só quando precisar assar. Vai ser muito prático de ter isso pronto e você vai ter o cookie fresquíssimo, recém saído do forno, que é quando ele é mais gostoso. Vou até demonstrar para você como que faz. Ela fica um pouquinho quebradiça, mas não é complicado. Você, com a ajuda de uma faca, corta fatias dessa massa e aí vai levar para assar da mesma forma que a gente fez ali, certo? Bom, agora eu vou levar meus cookies para o forno. Eles vão assar num forno a 180 graus até ficarem dourados e crescidos. E como eu comentei, eles ainda vão estar macios quando saírem do forno. Vamos ver como vai ficar? Que saíram do forno, esses aqui ficaram 15 minutinhos. Ó, ele tá bem dourado, não tá queimado embaixo, com uma cor bem bonita. Já esfriaram um pouquinho, estão um pouquinho mais firmes. Então vamos degustar. Cookies com gotas de chocolate ficaram prontos e eu acho que a combinação perfeita é com um copo de leite. Como a gente fez uma receita vegana, o leite é de arroz, mas você pode fazer com o jeito que você preferir. Essa receita é muito gostosa. E além de tudo, você pode fazer para dar de presente. Macio, saboroso e não usou nada de manteiga. Então também, se você está evitando por conta de colesterol, essas coisas, só presta atenção que a gente usou chocolate. Então se a ideia é fazer a receita vegana, o chocolate tem que ser vegano também. Então procura uma marca que não usa leite e nenhum outro tipo de produto, tá certo?
A receita completa com todos os detalhes está no cheftv.com.br. Experimenta fazer, ele é muito simples, você vai amar. Até a próxima!